Boa noite. Aqui quem vos fala, vosso irmão em Cristo, presbítero Paulo Melo, do Distrito Associação, coordenador do núcleo do IBE. Bom, irmãos, bem sabemos que estamos passando por esses tempos difíceis, aonde muitos dos irmãos que fazem o curso juntamente conosco não estão conseguindo estudar. Então, com o intuito de ajudar os irmãos, eu vou tentar fazer esse vídeo aqui para vos auxiliar nos seus estudos. Nós vamos dar continuidade. Hoje eu vou passar a aula do curso básico em Teologia, Teologia Sistemática 1, o texto 3, aonde nós vamos falar a respeito dos atributos de Deus. Como Deus se faz conhecer através dos atributos. Primeiramente, vamos então iniciar para nós vermos os atributos de Deus. Quais são os atributos de Deus? São as qualidades e características da natureza de Deus, que são essenciais a Ele como ser supremo. Os atributos divinos explicam que Deus é o que Ele faz. Os atributos de Deus são suas perfeições, e sem elas Ele não serviria o Deus vivo e Deus verdadeiro. As importâncias de nós estudarmos os atributos de Deus. Porque, primeiro, Ele nos livra dos erros doutrinários. Segundo, dá uma visão correta da pessoa de Deus. Terceiro, traz-nos humildade e reverência. E quarto, aumenta a nossa fé. Nós vamos ver então algumas classificações dos atributos de Deus, para podermos entender como, aleluia, nós podemos compreender melhor quem é Deus e como Ele se manifesta através desses atributos. Primeiro, o ser de Deus não admite definição científica. Vamos usar a classificação de atributos comunicáveis e incomunicáveis. Por que isso? Porque os comunicáveis são aqueles que Deus se comunica com o homem. Por exemplo, o amor, sabedoria, santidade, entre outros. Nós vamos estudar na próxima lição, a lição 4. Mostra que Deus é um ser pessoal. E também os atributos que nós vamos estudar aqui nessa lição 3, que são os incomunicáveis, que são as qualidades exclusivas de Deus, como infinitude, independência, imutabilidade. Essas qualidades distinguem o Criador da criação e mostram Deus como ser absoluto. Os atributos de Deus incomunicáveis, então, são o que nós vamos estudar na lição de hoje. Os atributos incomunicáveis de Deus são a infinitude, soberania, imutabilidade, a eternidade, a independência, e entra os três a onipotência, a onipresença e a onisciência de Deus. A infinitude de Deus. Deus diz que Ele é ilimitável, imensurável, incomparável e incompreensível. A infinitude de Deus. Deus diz que Ele é ilimitado, imensurável, incomparável e incompreensível. A infinitude contrasta Deus com suas criaturas. Deus, Ele é infinito. O homem, por sua vez, ele é um ser finito. A infinitude diz respeito
respeito à sua onisciência e eternidade. A infinitude de Deus. Deus não é limitado pelo espaço e nem pelo tempo. Ele está em todos os lugares. Deus é eterno, não tem princípio e nunca terá fim. Dentro da infinitude de Deus, ela é interna e qualitativa. Não possui limitações e nem defeitos. Dentro da infinitude de Deus, ele é potencialmente ilimitado. Entramos agora em outro atributo incomunicável que apenas Deus tem: a eternidade. A eternidade de Deus é um aspecto da infinitude de Deus. A nossa existência é marcada por muitas horas, dias, meses, de anos, mas com Deus não é assim. Sua existência não se divide em passado, presente e futuro. Ele é o eu sou. Para Deus, um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Está em 2 Pedro, capítulo 2, versículo 8. A eternidade de Deus é a perfeição divina pela qual ele é elevado acima de todos os limites temporais. A natureza de Deus não está sujeita à lei do tempo. Nós vemos que dentro da eternidade de Deus, nós vemos que existe o conhecimento, tudo ele conhece, está em Atos 15:18. Tem também dentro da eternidade a sua misericórdia, que é de eternidade em eternidade, Salmo 103:17, e também o propósito dessa eternidade, estabelecido desde a eternidade. Nós vemos então que tudo faz parte da eternidade. Nós vemos também que o Deus eterno, ele é amor, que é incondicional. Deus é amor em si mesmo. E também o poder, que não tem fim e nem limite. Tudo isso faz parte da eternidade de Deus. Sempre houve na pessoa de Deus e sempre haverá esses atributos que somente Deus ele tem. Nós entramos agora em outro dos atributos, que é a independência de Deus. Porque Deus é autoexistente e tem em si mesmo a base da sua existência e faz tudo depender dele. Isso está registrado em Isaías 43:10. A existência de Deus é necessária e a autoexistência de Deus acha-se implícita no seu nome Yahvé. Então nós vemos que esta independência ela já está desde o início da sua autossuficiência. Deus é autossuficiente. Ele é suficiente para si próprio, para a sua glória. É importante distinguir entre o que é do seu poder, o ser essencial, e o que ele é declarado por sua criação. Deus é essencialmente santo. Deus é chamado santo ou Deus bendito, que quer dizer feliz. Sua felicidade não pode aumentar nem diminuir. O pecado recebe o seu desgosto, mas não destrói a sua felicidade. Nós vemos que Deus ele se entristece com o pecado, mas isso não quer dizer que ele deixa de ser feliz, porque isso está fazendo parte da sua independência. Ele não pode deixar de ser feliz. Deus é essencialmente santo.
A felicidade de Deus descansa em duas verdades. Nós vamos ver agora a primeira. Não há conflitos morais em Deus. Ele é infinito em sabedoria e não gasta tempo lamentando em torno de enganos, pois ele não os comete. Nós vemos que Deus ele não comete erros, apesar de nós acharmos, muitas vezes questionarmos conosco mesmo: será que estou no caminho certo? Será que Deus errou? Mas como nós vemos, Deus ele não comete erros. Nós é que cometemos erros e não entendemos a sua vontade. Porque há harmonia em seus atributos. A segunda verdade que Deus descansa é que Deus não tem qualquer limitação.